Quero agradecer a casa pelo convite, né? De vocês. E o tema escolhido para hoje, da palestra, é Vivendo com Jesus. Nós estamos começando mais um ano, né? Ano novo, e expectativas novas. Nós não sabemos o que vem pela frente. Então eu trouxe esse tema, né? Essa temática, Vivendo com Jesus, porque nós precisamos dele para estar seguindo aí a nossa vida, tá? Ele é a nossa segurança, ele é a nossa sustentação. E a poetisa Maria de Carvalho Leite, mais conhecida como Maria Dolores Espírito, ela nos traz uma narrativa intitulada História de Amor, psicografada por Francisco Cândido Xavier, rica em ensinamentos e reflexões. Certa mulher, sofrida no trabalho, que só agia na prática do bem. Um dia ela teve saudade de Jesus e passou a viver concentrada na lei. Essa mulher, durante muito tempo, lutara dia após dia, vencendo as sombras, as tentações. Ela serviu a muita gente, mas ela começou a pensar que todo o esforço que tinha feito tinha sido em vão. Essa mulher trazia os pés feridos e indagava a si mesma se a terra não seria um estranho emaranhado de espelhos. Embora sua fé lhe acalentasse o peito, essa mulher temia a vitória do mal. E nesse caminhar, ela suportou, sem mágoas, ingratidões e golpes. Mas ela estava cansada. Ela queria agora a paz do lar celestial. Ela sonhava entrar em um fúlgido jardim. Ela desejava esquecer a tristeza e a fadiga, a poeira do mundo e a cinza do pesar. Então ela suplicava a Jesus que lhe concedesse o caminho do além e o dom de descansar. Jesus, porém, um dia veio e lhe disse: Filho, enquanto houver na terra algum sinal de dor, eu estarei entre os homens, trabalhando para as bênçãos de Deus em tarefas de amor. E Jesus continuou: Mas se queres partir, segue adiante, busca os sóis da divina primavera. Você construiu, você lutou, você padeceu. Enfim, você conquistou o repouso. Vai, a paz te espera. Mas aquela mulher, ouvindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, não mais pensou no céu e nem no porvir. E seguindo a Jesus, ela encontrou na própria terra a alegria de amar e o prazer de servir. E seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo, ela encontrou na própria terra a alegria de amar e o prazer de servir. Quantos de nós nos encontramos assim? Muitas vezes desacreditados da força do amor. Como essa mulher. Nós também temos nossos momentos de incerteza. Pois são tantas as dificuldades, tantas as lágrimas, né, que se apresentam em nosso planeta, que às vezes nós tememos a vitória do mal. E é exatamente esse ponto que iremos trabalhar hoje. Trazer o amor, trazer Jesus para o nosso cotidiano. Refletirmos na importância de seguirmos os seus ensinamentos e aplicar as suas lições em nosso dia a dia. É só dessa forma que poderemos enfrentar os desafios com maior facilidade e encontrar o propósito mais profundo para as nossas vidas. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Convites à Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que não há outra alternativa. Ali ela nos apresenta dois caminhos: seguir Jesus ou atormentar-se. Ela fala que, estando com Jesus, nós vamos continuar tendo as nossas provas necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Mas com Jesus, só com Jesus, teremos segurança e sustentação.
E o benfeitor Emmanuel nos diz que sem Jesus a nossa vida não tem a significação exata que deveria ter e nós nos perdemos. Porque Jesus, só Jesus, é a bússola que nos indica o caminho para Deus. E o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, nos fala mais a respeito desse caminho. Ele nos diz assim: no turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência, recordar ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. A mulher, cansada, com os pés feridos, ao ouvir Jesus, não mais pensou no céu nem no porvir. E seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo, ela encontrou na própria terra a alegria de amar e de servir. Então ela entendeu que a vitória em nossas vidas somente vale quando envolve a paz de todos. A vitória em nossas vidas somente vale quando envolve a paz de todos. E nessa frase nós podemos refletir, né? Como podemos caminhar por um vale de lágrimas, por um mundo de provas e expiações e ignorar a dor do outro? Aí nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, onde fala: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela nos fala um pouco mais sobre o egoísmo. Ela nos fala que enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à função do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. Será que precisamos esperar esses chamamentos severos? Ou podemos refletir e começar a pensar a partir de agora, né, desse ano novo, em realmente nos dedicar a Jesus, nosso modelo? Será que precisamos realmente desses chamamentos severos? Então, cada um começando a fazer a sua parte, né? E na conversa com nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher compreendeu, né, que o antídoto ao egoísmo é o amor e o serviço ao próximo. As únicas forças que sublimam a inteligência, permitindo que o reino de Deus se estabeleça em nossos corações. O amor e o serviço ao próximo. As duas únicas forças que sublimam a inteligência. Portanto, não podemos nos esquecer nunca de que nosso Senhor Jesus Cristo nunca irá nos abandonar. Por quê? Porque Ele é o governador da Terra, do planeta, porque é nosso irmão mais velho, porque nos ama incondicionalmente. E aí vale lembrar o nosso bondoso Francisco Cândido Xavier, quando diz: Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos envia os seus mensageiros à terra, mas Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo, o seu Espírito nos observa, na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Não basta
fazer de nosso Senhor Jesus Cristo o benfeitor que cura e protege. Agora, precisamos urgentemente transformá-lo em padrão permanente em nossas vidas. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo servindo como um modelo a quem todos nós devemos seguir. E aí, por essa razão, o benfeitor Emmanuel nos faz lembrar do modelo guia, quando ele diz: Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando: qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao homem para servir de modelo aos homens? E os mensageiros divinos responderam na síntese inovidável: Jesus, como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande, bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso Mestre e Senhor. Então nós precisamos fazer a nossa parte aqui na terra. Nós precisamos agir no bem, para que as nossas ações no bem despertem o Cristo adormecido que ainda existe em nós. Se não estivermos com nosso Senhor Jesus Cristo nessa travessia, será mais fácil derraparmos. Será mais fácil desviarmos o caminho. E por isso, o benfeitor Emmanuel, no livro Ave Cristo, nos traz: o excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Amélia Rodrigues, esse espírito que faz parte da falange de Joana de Ângeles, nos traz a série evangélica pela mediunidade de Valdo Pereira Franco. E em cada livro que ela nos traz, falando sobre Jesus, com a leitura, ela praticamente nos transporta à época e a gente sente tudo o que está acontecendo. Onde Jesus está, a brisa, enfim. Fica como dica de leitura algum livro dessa série aí da Amélia Rodrigues, né? Série evangélica. E a Amélia Rodrigues nos alerta: se ainda não a encontramos, nosso Senhor Jesus Cristo, é momento de refletirmos e irmos direcionando os nossos passos a Ele. Se nós já o encontramos, mas não nos deixamos arrastar pela sua força de amor, é momento de nos recompor e de nos entregarmos a Ele enquanto o tempo hoje. Por que enquanto o tempo hoje? Porque o convite de Jesus é para todos nós e é inadiável. Percebem vocês que as situações, que as circunstâncias em nossas vidas estão sempre mudando? Tá? O convite de Jesus é para todos nós e é inadiável. Percebe que as circunstâncias e as situações ao nosso redor estão em constante mudança? Percebem vocês que muitas vezes as coisas mudam de lugar em nossas vidas? Então, se continuarmos adiando a esse convite, poderemos lá na frente encontrar o roteiro mais difícil, em situações mais desafiadoras e mais agravadas. Então hoje, nós não temos mais mecanismo de desculpas. Nós conhecemos a lei da reencarnação. E é a lei da reencarnação que nos convoca a aproveitarmos o momento que passa. A psicoterapia que nosso Senhor Jesus Cristo utilizava
era centrada na reencarnação, por saber que nós somos os modeladores do nosso próprio destino. Então, cabe-nos o dever de prosseguir com nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer custo, preservando-lhe o Evangelho que recebemos dele e de seus apóstolos. E todos nós sabemos que o Evangelho é Jesus de volta, na condição de consolador de consciências. Vivendo com Jesus, nós vamos percebendo que os nossos problemas vão mudando de aparência. Eles vão perdendo aquele significado afligente. E é com nosso Senhor Jesus Cristo que nós renasceremos dos escombros e voaremos rumo à grande luz, superando a noite escura que nos atormenta. O apóstolo do bem, Dr. Bezerra de Menezes, no livro Jesus e Nós, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz que a Terra é um jardim que transformamos em matagal. Ele nos alerta: os momentos em que vivemos são graves. O mundo está cansado. As escolas de pensamento, as linhas de pensamento estão em todo lugar e sempre com propostas de qualidade superior. Entretanto, o homem cansado, levado por distrações que anestesiam o sentido, não percebe que estar com Jesus é diferente. Quando encontramos nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais o mesmo. Que quando o encontramos, somos impregnados pela sua misericórdia e pelo seu amor. Se nós perguntássemos à benfeitora Joana de Ângeles quem é Jesus, ela, que tem uma de suas existências, como Joana de Cusa, conviveu com Jesus e foi impregnada pela sua misericórdia e pelo seu amor, ela nos diria que Jesus é espontâneo como as aragens perfumadas do amanhecer. É nobre como uma labareda crepitante. É gentil como o sorriso das flores. É bom como um favo de mel. E eterno como a esperança. Então, vivendo com Jesus, nós vamos percebendo que o Senhor não nos pede uma transformação imediata, ou seja, da noite para o dia. Ele não nos pede espetáculos de grandeza. Ele nos pede, sim, que nos apliquemos ao bem, que perseveremos no bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação da nossa própria paz. O benfeitor Emmanuel, no livro Roteiro, nos aponta ali alguns ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que esses ensinamentos, que essas palavras, se dirigem à nossa vida cotidiana, se dirigem às nossas lutas, às nossas experiências do dia a dia, aos nossos sentimentos mais simples. E é na vivência desses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede para que todos nós construam em nossos corações o santuário do Senhor. E nós gostaríamos que nós relembrássemos juntos desses ensinamentos. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava Ele, com toda a tua alma, todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar a retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Procura a verdade para que a verdade te encontre.
Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganha-la a mais perfeita, na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Compadece-te dos doentes. Auxilia as crianças e os velhos. Não recuses o copo d'água ao sedento. Divide o teu pão com o vizinho necessitado. Cura os enfermos e ensina-lhes a direção do reino de Deus. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres e segue os passos no calvário de suor e sacrifício, que precede os júbilos da aurora divina. Persevera na bondade até o fim. Já se passaram mais de 20 séculos. E são esses apelos, são essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que calam as vozes dos que mandam ferir e revidar. São essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que, quando vividas e exemplificadas, prepara a todos nós para a soberania do amor universal. Leon Tolstói, um escritor russo, escreveu ainda em vida um conto intitulado Onde está o amor? Está Deus. E o conto tem como protagonista o Sr. Martin, um sapateiro que enfrentou muitos problemas ao longo de sua vida. E todo o seu sofrimento o fez desacreditar da vida, até conhecer uma pessoa que o despertou para a realidade de que seus problemas decorriam do fato dele achar, dele viver em função da própria felicidade. Então ele só via o que acontecia ao seu redor. Ou seja, ele vivia em função da sua própria felicidade. E na tentativa de viver para Deus, o Sr. Martin passou a ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa jornada de conhecimento e prática, ele se transformou em um homem de Deus. O conto ele é meio extenso, né? Mas eu resolvi ler para vocês. Eu resumi um pouco e resolvi ler para a gente não perder nenhum detalhe aqui. A gente já está finalizando a nossa conversa de hoje. Numa pequena cidade da Rússia, vivia um sapateiro com o nome de Martin. Ele tinha uma oficina, tem o porão de uma casa, e através de uma janelinha, ele podia ver os pés de quem passava na rua. Uma noite, quando acabou o seu trabalho, Martin pegou a lamparina, colocou-a sobre a mesa e sentou para ler o Evangelho. Leu a respeito do homem que convidou o Senhor para jantar em sua casa, mas não o tratou bem. Martin tirou os óculos, colocou-os sobre o Evangelho e pôs-se a refletir. Se o Senhor viesse à minha casa, como eu iria tratá-lo? Como eu iria me comportar? E acabou adormecendo com esses pensamentos. O Sr. Martin ouviu uma voz chamando-o de perto. Despertou do sono e perguntou: quem está aí? E percebeu que não havia ninguém. Ouve novamente a voz: Martin, olhe para a rua amanhã, pois eu virei. Ele esfregou os olhos, não sabia dizer se ouvira aquelas palavras acordado ou em sono. Apagou a lamparina e voltou a dormir. Na manhã seguinte, levantou cedo, fez a sua oração, tomou o café e ficou olhando para a rua enquanto trabalhava. Logo veio um homem idoso. Seu trabalho era tirar a neve das ruas utilizando a pá. Mas esse homem, muito enfraquecido, ele tinha que parar de hora em hora. O Sr. Martin, olhando isso, foi até a porta e chamou esse homem, convidou-o para entrar.
O homem entrou, cambaleante, e foi sentar-se junto ao fogo. Tomou o chá quente, mas o homem percebeu que Marte não tirava os olhos da janela e perguntou: está esperando alguém? E Marte contou ao homem o que tinha acontecido. Ele ouviu uma voz que tinha lhe chamado, e essa voz dizia que vinha visitá-lo. Agora não podia pensar, não parava, aliás, de pensar que o bom Senhor estaria indo visitá-lo. O homem se levantou para ir embora, agradeceu a Marte pelo conforto que ele lhe tinha proporcionado, tanto do corpo quanto da alma. Marte voltou a se sentar à janela para trabalhar. Logo passou uma mulher, mal vestida, suas roupas estavam em farrapo e com um bebê no colo. Marte foi até a porta e a chamou. A mulher entrou e ele lhe deu pão e sopa quente. Procurou um cobertor velho e deu à mulher para aquecer o bebê. A mulher lhe agradeceu em lágrimas e se despediu. Logo começou a escurecer e Marte acendeu a lamparina, trabalhou até mais um pouco e em seguida guardou as suas ferramentas, varreu o assoalho e pegou o Evangelho para ler. Ao abrir o Evangelho, o sonho de ontem lhe veio à mente e de repente pensou em ouvir passos atrás de si. Virou-se e teve a impressão de que tinha alguém na penumbra do quarto, no canto do quarto. Uma voz sussurrante lhe disse: Marte, você não me conhece? Quem é? Perguntou Marte. Sou eu, surgiu o homem que lhe havia ajudado, que tirava a neve das ruas. O homem sorriu e desapareceu como a nuvem. E novamente a voz perguntou: Marte, sou eu. Marte perguntou: quem é? E apareceu na penumbra a mulher e a criança que lhe havia ajudado. E também desapareceram como uma nuvem. A alma de Marte se refez, ele colocou os óculos e voltou a ler o Evangelho. E no topo da página ele leu: ao fazer o que fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então Marte compreendeu que os seus sonhos se realizaram, que nosso Senhor Jesus Cristo estivera com ele naquele dia. E Marte o acolheu, Marte o tratou bem. E essa história nos traz muitas reflexões. E por isso devemos nos perguntar: como estamos tratando o nosso próximo? Como estamos tratando aquele que cruza o nosso caminho? Como estamos tratando a nosso Senhor Jesus Cristo? Amor e serviço ao próximo. Únicas forças que sublimam a alma. Hoje, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo precisa de nós. Ele necessita da nossa contribuição para que seu pensamento predomine nas mentes e modifique as estruturas da nossa sociedade. Hoje, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo desvestido de luxo e da ostentação religiosa do passado. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, simples e nobre, caminha entre as massas desvairadas. Ele auxilia em silêncio e na teoria. E eu gostaria de terminar com essa frase do livro Parábolas Terapêuticas, do Alírio. Cabe a cada um de nós, especialmente a nós espíritas, para fazermos jus ao título de cristãos redividos. Nós que já aceitamos a condição de aprendizes de Jesus, que sabemos que Ele é o governador do planeta, auxiliarmos o Mestre como aprendizes de amor, mansidão e humildade, realizando exercícios, dando testemunho, realizando a nossa parte
na redenção de nós mesmos e na regeneração do planeta, transformando-nos em semeadores do amor. Que sejamos semeadores do amor. Que estejamos nessa estrada com todos os nossos desafios, as nossas lágrimas, as nossas alegrias, mas sempre junto com essa segurança maior, com essa sustentação maior, que é Jesus. Ele que é a bússola. Não nos esqueçamos nunca disso. Ele, somente Ele, que nos indica o caminho para Deus. Que possamos voltar para os nossos lares, na certeza de que estamos nos transformando, como Ele mesmo quer e disse, pouco a pouco, dando sempre o primeiro passo, mas com vontade, com amor e com respeito em nossos corações. Obrigado. Faz uma nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão mais velho, aquele que nos dirige, aquele que nos orienta. Não podemos desanimar nunca, meus irmãos, porque Ele está no comando, Ele está nos vendo, agora mesmo, como disse o nosso bondoso Francisco Cândido Xavier, Ele nos vê, Ele nos conhece pelo nome. Então não tenhamos medo de prosseguir. Vamos nos enfraquecer? Vamos nos desesperar? Sim, muitas vezes. Mas só o fato de acreditarmos que temos essa luz que nos rege, que nos segura nessa estrada com firmeza, nós já estamos no caminho certo. Podemos ter certeza disso. E que essa energia de hoje, emanada pelos bons espíritos que dirigem essa casa, possa fazer morada em nossos corações e que nós possamos levar essas energias aos nossos lares, a todas as pessoas que de nós se aproximarem, aos nossos ambientes de trabalho, nas vias públicas. E que essa energia que nós também, além de receber, doamos com o nosso amor, com a nossa boa vontade, que a equipe espiritual possa recolhê-la e levá-la a todos aqueles que estão neste momento chorando, aonde existe a lágrima e a dor por este mundo afora. Muito obrigado, Senhor.